Bom dia, irmãos! Hoje vamos falar mais um pouco sobre o reino de Deus. Um reino tem dois aspectos a qual a gente vai prestar atenção. Principalmente, o reino tem que ter um rei. Mas este rei tem que ter duas coisas. Ele tem que ter um território sobre o qual ele reina e tem que ter gente, uma população também sobre a qual ele reina. Em nossa discussão, vamos tocar nesses dois aspectos. Agora, hoje em dia, este mundo tem um príncipe. Ele é o diabo, ou Satanás. Satanás está apresentando a nós, no Novo Testamento, como o príncipe deste mundo. Então, temos que entender que ele tem direito a reinar sobre o mundo. Mas como Satanás conseguiu ficar príncipe deste mundo? Sem dúvida nenhuma, esta autoridade foi dada a ele por Deus. Satanás não pegou para si mesmo. Esta autoridade foi-lhe dada. É claro que quem deu esta autoridade foi Deus, porque Ele é o ser supremo do universo e toda autoridade que existe vem dele. Então, nos tempos passados, nas épocas passadas, Deus concedeu a autoridade a Satanás para reinar sobre este mundo. A gente pode deduzir facilmente que esta autoridade foi dada antes de que Satanás pecou e caiu. Deus jamais ia dar autoridade a um ser rebelde. Então, logicamente, Satanás adquiriu esta autoridade antes da queda dele. Mas depois que ele caiu, ele reteu para si mesmo esta autoridade e o território, que inclui a Terra, a planeta Terra. Pode ser que o território dele é maior ainda do que simplesmente o mundo. A gente imagina que pode incluir a galáxia toda em que vivemos, ou seja, a galáxia Via Láctea. Mas não sabemos isso, mas a gente pode especular um pouco. Agora, Deus quer retomar este território. Então, entendemos que Lúcifer, ou Satanás, foi dado este território antes da queda dele. Então, o que Deus vai fazer? Ele poderia descer e arrancar o diabo de lá e jogar ele no inferno e destruir ele. Claro que Deus tem poder fazer isso. Mas, quando Deus fala uma palavra, ele cumpre a palavra. Então, ele deu Satanás autoridade sobre esta terra e talvez mais território ainda. A boa parte da igreja acha que Deus vai abandonar esta terra para Satanás. Vai tirar um monte de gente no arrebatamento, vão colocar todos eles no céu e abandonar a terra para Satanás. E conceder que perdeu o jogo. Satanás foi vitorioso, ele conseguiu manter seu território, ele conseguiu manter sua autoridade. Então Deus, em essência, perdeu um pouco, perdeu território, perdeu o jogo. Conseguiu sim salvar alguns crentes, levar todos para o céu, mas a terra ficou nas mãos do diabo. Mas nosso Deus é mais sábio do que isso, mais inteligente. Ele fez um plano para derrubar o poder do inimigo e recuperar o território
que foi dado a ele. Este plano começou com Adão. Isso é muito interessante, irmãos. Deus fez uma criatura, um ser humano, na imagem e semelhança dele, e colocou este homem bem no meio do reino de Satanás. Colocou no planeta Terra uma figura na imagem e semelhança de Deus e encarregou esta pessoa com autoridade. Falou para Adão ter domínio sobre a terra. Peraí, rapaz, já tem um cara com domínio, com autoridade. E Deus está introduzindo nesta área controlada pelo Satanás um outro ser e encarregando este ser com autoridade, com domínio. Aí começou a guerra. Um dos propósitos de Deus em criar o ser humano, o homem, é para retomar o território perdido, que Deus perdeu quando Satanás rebelou contra Deus e levou para si mesmo. Deus, em vez de abandonar a prova, ceder a vitória a Satanás, tem um plano para recuperar o mundo para si mesmo. Este plano começou com Adão, quem ele colocou no jardim e deu domínio. Aí começou a guerra. Porque Satanás, com certeza, foi ciente de que Deus fez. Ele sabia que Deus colocou no território dele um ser, um inimigo, vamos dizer. Alguém que ia desafiar a autoridade dele sobre a terra. Então, ele estudou a situação, inventou um plano para vencer e derrubar os seres humanos, Adão e Eva, e fazer eles parte do reino dele. Então ele colocou o plano dele em andamento, conseguiu induzir Eva e depois Adão comer da fruta proibida, e assim eles caíram em pecado e passaram de fazer parte do território do inimigo. Parece que o plano de Deus faliu, não deu certo. O homem que ele criou na imagem e semelhança dele não tomou domínio. Em vez disso, ele caiu nos laços do diabo. Ele fez agora parte do domínio das trevas. Fica um servo das trevas, fica um servo do diabo. Mas Deus, na sabedoria dele, no poder e inteligência dele, não desistiu. Ele mandou o seu filho como homem a esta terra. E este homem venceu o inimigo. O último Adão venceu o inimigo. O primeiro Adão não deu certo. Ele caiu em pecado. Mas o segundo Adão resistiu fielmente todo e qualquer tentação do inimigo. E assim ele venceu o inimigo. Agora, o plano de Deus é repetir esta vitória em o povo dele. Todo cristão é chamado também a seguir nos passos de Jesus e vencer o inimigo. Exercitar, exibir a vitória de Jesus. Viver uma vida vitoriosa sobre o pecado e o diabo
e assim mostrar a vitória que Jesus conquistou na cruz. Tem muita gente hoje em dia querendo vencer o inimigo com bafo, com gritaria. Talvez tenha mau hálito e acho que se grita muito, este mau hálito vai vencer, vai destruir o inimigo. Mas veja bem, irmãos, nossa vitória sobre o inimigo tem nada a ver com gritaria, nada a ver com amarrando o diabo, mas tem tudo a ver com vivendo em obediência ao Rei Jesus, demonstrando a vitória dele por não ceder à tentação, para não pecar, para não fazer parte do reino das trevas. Tem muita gente achando que vamos ter vitória, dançando, pulando, cantando, gritando, amarrando, orando. Porém, veja como Jesus derrubou e venceu o inimigo. Ele venceu o inimigo morrendo, torturado, morrendo crucificado, morrendo sofrendo extremamente, morreu doendo sem pecado. Se você vai ser um vencedor, se você vai derrubar e vencer o inimigo, você vai demonstrar esta vitória na mesma maneira de que seu Rei Jesus fez, morrendo na cruz, morrendo para si mesmo, passando pelo sofrimento, passando pelas dores, passando pela tentação, passando coisas às vezes extremamente difíceis, passando aperto, passando dificuldade, passando sofrimento extremo, sem pecar. Você vai deixar Deus trabalhar na sua vida de tal maneira que não importa o que acontece contigo, você não vai pecar. Assim, você vai demonstrar ao universo a vitória de Jesus, a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre todas as potestades e poderes malignos, e você vai declarar pela sua vida a vitória de Jesus sobre pecado, que é a arma de Satanás. Deus não abandonou o mundo para Satanás. Ele não vai só tirar um monte de crentes para seu e deixar que o diabo fique vitorioso, retendo o mundo sobre o domínio dele. Não. Deus, através dos séculos, desde a morte de Cristo, está vencendo o inimigo e os hostes dele por meio de crentes fiéis, crentes carregando a cruz de Jesus, crentes morrendo para si mesmo, crentes passando pelo sofrimento extremo, sem pecar. Esta é a vitória de Jesus em nossas vidas. Nós fomos chamados a ser testemunhos, testemunhar a vitória de Jesus. E esta vitória foi ganha morrendo, torturado. Tem muita gente que acha que as coisas das quais estou passando é demais. Deus não quer isso para a minha vida. Que marido chato, que esposa difícil, que situação dolorosa. Oh, Deus, que bênção para mim. Ele quer só coisas boas. Eu vou pular fora. Eu vou descer da cruz.
Você lembra os fariseus e outros, o que eles disseram para Jesus quando está morrendo, sofrendo? Desce dali, rapaz! Se você é o Filho de Deus, desce! Mostre a sua vitória, mostre o seu poder. Desce dali, rapaz! Satanás está falando isso contigo agora? Sai daquela situação. Deus não quer isso para você. Deus quer bênção. Deus quer cura para você. Desce da cruz agora. Quem está falando isso? É o Espírito Santo? Não, viu? Você tem uma oportunidade onde você está agora para ser vitorioso no meio do forno de aflição, do meio do seu sofrimento, do meio do seu dor. Você pode exibir o caráter reto e justo de Cristo. Cristo está em você. Ele está sendo formado. O caráter dele está te enchendo. Desde que ele exibe, por meio da sua vida, a vitória dele, vencendo o inimigo, para não pecar no meio da tentação. Não fica como Adão e Eva, caindo igual pato, rapidinho, cedendo à tentação. Não, fica firme em Cristo, demonstrando a vitória que ele ganhou na cruz. Muita gente vão dizer, mas David, Jesus já sofreu. Não precisamos sofrer mais, ele já sofreu em nosso lugar. Tudo bem, irmão. Então, por que Jesus instruiu você a tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir ele? Por que você ia carregar um pedaço de pau? Quando, naquela época de Jesus, você viu um homem carregando uma cruz, ele nunca estava andando sozinho. Ele foi acompanhado por um grupo de soldados romanos. E ele não estava só passeando, ele estava indo para um lugar, a crucificação. Um seguidor de Jesus tem que carregar a cruz e ir para a crucificação, o mesmo lugar onde Jesus foi. Através desta crucificação, nosso homem velho, pecaminoso, é morto, é crucificado. E Deus faz milagre em nós, a ressurreição dos mortos, enchendo-nos com a própria vida dele. Eis é a vitória sobre Satanás. Vivendo vida aqui na terra, que para todos é cheio de sofrimento e dificuldade, sem pecar, deixando Deus dominar nosso ser de tal maneira que nosso pensar, nosso sentir, nosso querer é tudo transformado. E pelo poder de Cristo, vamos vencer tentação no meio de nossos sofrimentos. Irmãos, isso é o reino de Deus. O reino de Deus consiste de um território e de pessoas sobre quem Jesus reina. Se você está ainda pecando, você está sendo governado pelo rei das trevas, o rei de pecado. Mas se você está resistindo à tentação, está entrando sob o governo de Deus. Você está mostrando a vitória de Cristo. Você está sendo um vencedor, vencendo a tentação no meio da aflição. Irmãos, estas batalhas são importantes
para você e para Deus, para que, por meio de seres humanos, Deus pode demonstrar ao universo a vitória dele sobre o diabo. Não somente na pessoa de Jesus Cristo, mas em nós também. E através dos séculos, tem sido muitos crentes vencedores, muitos homens e mulheres de Deus, que viveram de uma maneira santa e vitoriosa. Hoje, irmão, Deus está chamando você a fazer parte deste grupo. Deus está chamando você a ser um crente vitorioso pelo poder de Deus. Aleluia! Você pode vencer o inimigo, porque o Espírito Santo de Deus vive em você. Não deixe que tentação te vence. Submeter ao rei, fazer parte do reino da luz. Anda em Jesus fielmente no meio de toda e qualquer tentação. E no final, Ele vai te dar a coroa da vida. Você vai reinar com Cristo. Se você hoje consegue entrar no reino de Deus, apesar de todo impedimento, toda dificuldade, todo sofrimento, você consegue entrar e viver sob o governo de Deus, você vai reinar com Cristo no milênio que logo vem aqui na Terra. Amém, irmãos? A gente vai continuar falando sobre o assunto, mas por enquanto, Deus te abençoa.